Eu sempre achei curioso como, quando a gente finalmente adormece e fecha os olhos, de repente já está em outro lugar, vivendo situações que parecem completamente reais, conversando com pessoas que nem vemos há anos, visitando lugares que nunca existiram e mesmo assim tudo faz sentido enquanto estamos lá. O mais estranho é que durante o sonho a gente não questiona nada, não percebe os absurdos, não duvida da lógica. É como se aquele mundo fosse temporariamente a nossa realidade principal e só quando acordamos vem aquela sensação silenciosa de que foi apenas um sonho. Mas aí surge a pergunta que nunca desaparece. Para onde vamos quando sonhamos? Será que é só imaginação aleatória? Ou existe algum tipo de mundo interno acontecendo dentro da mente enquanto o corpo descansa? A ciência explica que quando dormimos, o cérebro não desliga. Na verdade, ele entra em um estado extremamente ativo, principalmente durante uma fase chamada sono REM, onde os olhos se movem rapidamente mesmo fechados e a atividade cerebral fica muito parecida com a de quando estamos acordados. Nesse estágio, áreas ligadas à emoção, memória e imaginação ficam mais intensas, enquanto a parte responsável pela lógica e pelo senso crítico diminui o ritmo, e talvez seja exatamente por isso que os sonhos parecem tão emocionais, tão vívidos e ao mesmo tempo tão estranhos, sem que a gente perceba. É como se o cérebro estivesse misturando memórias antigas, preocupações recentes, desejos escondidos e pequenas coisas que vimos durante o dia, criando uma realidade improvisada onde tudo ganha forma, movimento e significado temporário. Alguns pesquisadores acreditam que os sonhos são uma forma do cérebro organizar informações, processar emoções e até simular situações, como se fosse um treinamento silencioso para a vida real, enquanto o corpo se recupera. Isso explicaria por que às vezes sonhamos com medos, conversas pendentes ou situações desconfortáveis. Porque o cérebro estaria tentando entender essas experiências e preparar respostas emocionais sem que a gente perceba. Mas mesmo com explicações científicas, ainda existe algo misterioso na sensação de estar dentro de um sonho. Porque enquanto estamos lá o tempo parece diferente, as regras do mundo não importam e a identidade pode mudar sem causar estranhamento. Tem gente que acorda de sonhos tão intensos que precisa de alguns segundos para entender onde realmente está, e esse pequeno momento de confusão mostra o quão poderosa é a capacidade do cérebro de criar realidades completas. E talvez o mais intrigante seja que todos nós visitamos esse lugar invisível todas as noites, mas quase nunca lembramos dele completamente, como se fosse um mundo acessado, mas não totalmente trazido de volta. Mesmo com a ciência explicando boa parte do processo, existe um lado dos sonhos que parece escapar da lógica, porque às vezes eles não são apenas imagens aleatórias, mas experiências que deixam sensação-mensagem, ou até uma clareza que não tivemos acordados. Muita gente já acordou de um sonho com uma resposta para um problema, com uma ideia nova, ou com uma sensação forte de que aquilo significava alguma coisa, como se a mente estivesse tentando conversar de um jeito simbólico, sem as barreiras do pensamento racional. Alguns psicólogos veem os sonhos como a linguagem do inconsciente, onde sentimentos reprimidos, medos, desejos e conflitos aparecem disfarçados em histórias e símbolos, permitindo que partes profundas da mente se expressem. E talvez seja por isso que certos sonhos parecem avisos, reflexões ou até pequenos sinais, porque enquanto dormimos o cérebro continua analisando experiências, cruzando memórias e criando conexões que acordados não conseguimos perceber. Mas existe também uma visão mais misteriosa presente em muitas culturas antigas, a ideia de que o sonho seria um estado intermediário onde a consciência não está totalmente presa ao corpo, permitindo experiências simbólicas, encontros com arquétipos e sensação de visitar lugares que parecem mais reais do que deveriam. Mesmo sem comprovação científica para a existência de outra dimensão literal, a experiência subjetiva do sonho é tão intensa que a pergunta continua viva, porque quando estamos lá sentimos emoções reais, tomamos decisões e vivemos histórias completas, como se a mente fosse capaz de construir um universo inteiro sem limites físicos. Talvez o ponto mais interessante não seja saber se existe outra dimensão, mas entender que o sonho funciona como um espelho ampliado mostrando coisas que ignoramos durante o dia, revelando medos silenciosos, desejos esquecidos e até caminhos possíveis através de metáforas que só fazem sentido depois que acordamos. Às vezes,
O sonho não traz respostas claras, mas deixa um sentimento, uma imagem, uma pergunta que acompanha o resto do dia, como se tivesse plantado uma pequena semente de reflexão. No fim, pode ser que não vamos para lugar nenhum físico quando sonhamos, mas sim para dentro da parte mais profunda da mente, onde memória, emoção e imaginação se encontram criando histórias que só fazem sentido naquele instante. E pensar nisso deixa uma sensação curiosa, porque se o cérebro consegue criar um mundo inteiro enquanto dormimos, quantas outras realidades internas podem existir sem que a gente perceba vivendo acordados? E talvez seja por isso que a pergunta nunca perde a força se os sonhos parecem tão reais enquanto acontecem, o que realmente define a diferença entre estar sonhando e estar acordado.